Boa noite, boa noite. Como presidente da ARI, Vitor Salomão Goldstein, para quem me conhece e para quem não me conhece, sou a mesma pessoa. Em nome da Comissão de Identidade e Memória, aqui representada por Ana Grilo Balaciano e por Noemi Varsano, deve estar chegando, desejamos um caloroso bem-vindo a todos e a todas, tá? Obrigado pela presença. Vamos dar início ao evento, que marca a Noite dos Cristais. Kristallnacht. Um nome bonito para uma data marcada pelos infames e selvagens atos perpetrados pelos nazistas em 1933. Quando ficou, então, indubitavelmente aparente a peste nazista, a violência e o antissemitismo. Não haviam mais limites. Kristallnacht, a Noite dos Vidros Quebrados, sempre é lembrada pela ARI, sinagoga que foi fundada por imigrantes que vieram fugidos da peste nazista. Que possamos, nesse evento, lembrar, aprender, quem sabe traçar ou não paralelos com o que acontece na atualidade. O evento terá 4 blocos. Iniciamos com um recorte do filme do jornalista José Reutberg, que está aqui presente, que eu agradeço a presença e a sessão desse recorte. Vamos seguir com a mensagem do ato de lembrança com o nosso querido rabino Sérgio Margulis, e em seguida a apresentação musical dos Hazanim da ARI, André Nudeman, Carla Knizek e Oren Boljover. A apresentação musical é baseada no livro A Música, Memória de um Drama, de Silvia Lerner, que é a nossa convidada especial. Ela veio vinda de Israel e está lançando seu novo livro, tá? O Nazismo, as vítimas da intolerância. Essa será a última parte do evento, que ela nos falará sobre o livro e estaremos abertos para perguntas. É isso. Vamos ao filme, que tenhamos um bom evento. Hoje é um dia triste para todos os judeus. Somos todos sobreviventes do Holocausto. Se o mundo vivesse no Império de 1000 anos, sonhado e propagandeado por Hitler, não estaríamos aqui. Teríamos sido todos exterminados. O judaísmo teria desaparecido consumido nas nuvens de gases mortais e no fogo. Hoje, na noite do dia 9 para 10 de novembro, fazem 70 anos do início oficial da perseguição física e violenta aos judeus europeus, que culminou no extermínio de 6 milhões de nossos irmãos. Você vai assistir a imagens que nunca viu, compiladas pela primeira vez. Desde 1925, quando o livro Mein Kampf, Minha Luta, foi publicado por Adolf Hitler, que o cenário estava preparado para a matança. Ao longo de suas centenas de páginas, o judeu era uma obsessão e seu extermínio uma prioridade. Sob a bandeira da suástica, uma nação se ergueu. O nazismo não foi um movimento de um homem só, foi o movimento de um povo. Já em 1933, os paramilitares do Partido Nazista, os SA, camisas marrom, marchavam pelas ruas e recolhiam comunistas e social-democratas ao campo de concentração de Dachau, inaugurado em 1932 nos arredores de Munique. Sua localização não é à toa. Foi lá que Hitler tentou seu primeiro golpe de Estado 10 anos antes. Também em 1933,
foram criadas 42 leis contra os judeus. Hitler estabeleceu o boicote ao comércio judaico em toda a Alemanha, implementado pelas SA. Cartazes publicados pelo governo foram colados nas fachadas. O público assistia todas as vitrines sendo pichadas com estrelas de Davi e a palavra judeu. Muitos dizem que o mundo não sabia, mas sabia. O cartaz padrão era escrito em alemão e inglês e dizia: alemães, defendam-se contra a atroz propaganda judaica. Comprem apenas em lojas de alemães. Por toda a Alemanha, membros da SA e do Partido Nazista faziam plantões às portas de judeus, impedindo a população de entrar nas lojas. Junto com o anúncio de apresentação de Greta Garbo, o cartaz nazista dizia: não compre dos judeus. O governo de Hitler era fortemente apoiado por Julius Streicher e o jornal Der Strömer, o Trovão, dedicado a demonizar diariamente os judeus por anos a fio. O jornal nem precisava ser comprado, ficava disponível em expositores nas ruas. O Partido Nazista nunca deixou dúvidas. Os que acreditaram no que viam, fugiram e se salvaram. No parágrafo 4º do programa oficial do Partido Nazista, conhecido pela população e por todas as embaixadas, estava escrito: apenas aqueles que são os nossos compatriotas podem se tornar cidadãos. Só quem tem sangue alemão, independente de religião, pode ser nosso compatriota. Por isso, nenhum judeu pode ser um compatriota. Portanto, nenhum judeu pode ser cidadão da Alemanha. Na sede do Partido Nazista em Berlim, uma enorme placa dizia: resistindo aos judeus, luto pela vontade de Deus. Neste poste, todos são convidados para uma palestra de Goebbels com o tema: preparem-se para ir à Palestina. Citando uma frase criada por Osias Wurman, temos: ontem judeus para a Palestina e hoje judeus fora da Palestina. Portanto, judeus nem lá nem cá. Em outros discursos, para milhares de alemães, a placa diz: judeus são a nossa desgraça. Usando estereótipos do antissemitismo católico tradicional europeu, os jornais completavam as transmissões de rádio todos os dias na formação do alemão criado para matar judeus. Os judeus eram mostrados como sub-raça e culpados por todos os problemas do povo alemão, inclusive a derrota na Primeira Guerra Mundial. Havia 250 mil judeus na Alemanha, numa população de 60 milhões, isto era a metade do que havia 10 anos antes. Das caricaturas, judeus não são bem-vindos, para os cartazes reais, não houve dificuldades. Neste cartaz, chega-se ao extremo de mostrar que a próxima loja pertence ao judeu David Boas, um dos poucos nomes preservados pela propaganda alemã. Na escola, 2 alunos judeus de cabeça baixa ficam de pé enquanto um colega explica que a cultura judaica era a cultura do mal e do demônio. Material didático foi impresso para criar a cultura do ódio. A história começou que os alemães nazistas expulsaram os judeus que estavam há décadas na Alemanha e não tiveram a cidadania alemã, foram postos só com roupa no corpo, postos na fronteira com a Polônia. A Polônia não quis aceitá-los e ficaram na fronteira um bocado de tempos, em piores condições. Entre essas pessoas infelizes estava a família Greenspan, cujo filho estava em Paris. Revoltado, o garoto comprou um revólver, foi à embaixada da Alemanha e atirou num diplomata subalterno. Foi dia 7 de novembro. Ele só morreu 2 dias depois, mas logo, quando levou esse tiro, a cúpula nazista planejou um pogrom, um assalto à população judaica ordeira na Alemanha, e quando ele morreu, dia 9, foi posto em prática. Todos os estabelecimentos de judeus foram destruídos. Todas as sinagogas na Alemanha, na Áustria e na Tchecoslováquia foram queimadas. A polícia foi
instruída para não intervir, e também o Corpo de Bombeiros também estava à prontidão para não pegar fogo em outros estabelecimentos a não ser judaicos. Centenas de judeus morreram naquele dia, entre suicídios, espancamentos e pessoas simplesmente que não aguentavam. Milhares foram levados para o campo de concentração de Dachau. A noite de cristal vem porque não tinha nada de cristais. Foram vidros quebrados, foi noite de vidros quebrados. Quebrados de casas judaicas, de lojas, e a lua, o brilho da lua brilhava como se fossem cristais. Então deram o nome Noite de Cristais, mas de fato é noite de vidros quebrados. Bom, essa primeira parte do evento terminou. Esse vídeo é do José Reutberg. Agradeço ao Michel Meckler e a Alessandra Sauberman que indicaram para a gente se posicionar aqui e lembrar, né, do que a gente está falando. Eu vou convidar agora para compor a mesa Silvia Lerner e convidar ao Rabino Sérgio para dar seguimento ao evento com o ato de lembrança. Brito, por favor, as luzes. As luzes. Silvia, por favor, sente aqui com a gente. Pode vir por aqui. De 9 para 10 de novembro de 1938, noite dos vidros quebrados, noite dos cristais, Kristallnacht, 400 sinagogas destruídas, 7.500 estabelecimentos depredados, 100 mortos, e, na sequência, 30 mil enviados para campos de concentração. Quando começou novembro de 1938? Talvez no mesmo ano de 1938, no mês de abril, quando os judeus foram impedidos de exercerem atividades como profissionais liberais. Talvez no mês de abril, mais 5 anos antes, em 1933, quando os judeus foram dispensados do serviço público e restringidos nas escolas e universidades. Quando começou novembro de 1938, pouco mais de 10 anos antes, quando, em 1927, o Partido Nazista tinha 72 mil afiliados e adeptos crescentes, tanto que em 1932 já eram 1,5 milhão. Quem se assustou com o crescimento vertiginoso de um partido que tinha como base ideológica o antissemitismo virulento? 1938 começou em 1918, 20 anos antes, disse o famigerado rendição da Alemanha na Primeira Guerra Mundial. Disse ele: vamos destruir os judeus. Eles não vão se livrar do que fizeram em 9 de novembro de 1918.
Quem prestou atenção naquelas palavras de ameaça, envoltas de mentira, pois na Primeira Guerra, 12.000 judeus morreram lutando pelo exército alemão e 18.000 foram condecorados pela sua bravura. Assim, como começou novembro de 1938? Com a mentira. A acusação manipulada servia aos interesses, e assim os judeus eram coletivamente tanto acusados de comunistas quanto de fascistas, não importando que os judeus contribuíam para a sociedade como médicos, advogados, professores, comerciantes, empreendedores e cientistas. Via-se no judeu o que o preconceito arraigado quer enxergar para atender seus interesses espúrios. Como começou novembro de 38, com a complacência. As leis de Nuremberg, que retiraram dos judeus o direito de cidadãos, foram respaldadas por diversas associações de juristas, de homens de negócios, de acadêmicos e, pasmem, inclusive por associações religiosas. E para o mundo era apenas uma questão interna de um país que era dominado pela besta nazista. Como continuou o novembro de 38? O rabino Emil Fackenheim relata: um dia após aquela noite, se referindo à noite dos cristais, homens respeitáveis pisavam sobre os vidros quebrados das vidraças das lojas de propriedade de judeus e pegavam sapatos e vestidos, como se nada tivesse acontecido, senão para o regozijo deles. Como continuou novembro de 1938? Além das fronteiras geográficas e além do tempo, pois o preconceito e ódio se alastram. Continuou em outro continente, na Líbia, quando no mesmo mês de novembro, no ano de 1945, sinagogas e lojas de propriedade de judeus foram atacadas e até massacres houveram nas resistências de judeus, causando mais de 140 mortes. Continuou no mesmo mês de novembro, do ano de 1975, quando o sionismo foi equiparado a racismo. Falsidade posteriormente revista, mas o estrago na difusão do ódio estava feito e propaga até nossos dias. Como continuou, ou melhor, como continua novembro de 1938? Desde o dia 7 de outubro de 2023, mais de 1.000 violentos incidentes antissemitas ocorreram mundo afora. Judeus foram mortos em ataques antissemitas. Sinagogas, contabilizadas, 99, foram atacadas. 98, também contabilizados, foram os estabelecimentos de negócios judeus danificados. E em torno de 200 escolas, centros comunitários e cemitérios judaicos vandalizados. Como começou e, tragicamente, como continua. Pela constante adulteração da verdade que transforma o algoz em vítima e os inocentes em culpados para fins de interesses espúrios. Então, a pergunta se dirige a nós. Enquanto povo e indivíduos, como recomeçamos e como encontramos forças para continuar e renovar nossa vitalidade judaica? Recomeçamos porque, apesar da complacência de muitos, não estamos sozinhos.
Já na Noite dos Cristais, o então campeão mundial de boxe, Max Schmeling, escondeu em sua suíte do hotel em Berlim 2 judeus conhecidos. Fato pequeno diante da dimensão da tragédia, mas que ensina que a grandeza humana, ainda que luz tênue, não se apagara. Recomeçamos e continuamos porque não perdemos a esperança mesmo nos tempos mais árduos e sombrios. No porão de um prédio da cidade de Colônia, onde judeus se esconderam no período da Shoah, foi encontrada uma inscrição que diz: eu acredito no sol, mesmo quando não está brilhando. Eu acredito no amor, mesmo quando não está sendo sentido. Eu acredito em Deus, mesmo quando está silencioso. Recomeçamos e continuamos imbuídos de uma bênção. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kidshanu b'mitzvotav etzivanu la'asok betzorrei tzibur. Abençoado sejas tu, eterno nosso Deus, soberano do universo, que nos consagrastes com seus mandamentos e nos ordenastes a nos ocupar com as necessidades comunitárias. Através dessa bênção, recordamos as comunidades destruídas e apreciamos aquelas que foram reconstruídas e estabelecidas, como essa casa comunitária área, e como, em particular, esse centro comunitário desse prédio, em homenagem ao saudoso Rabino Lemler, que foi inaugurado, a placa de entrada nos lembra, em 7 de novembro de 1998. Em novembro de 98, demos mais uma vez a resposta a novembro de 38, como começamos. Que assim possamos sempre começar e recomeçar. Que assim possamos continuar e prosseguir. El Maleh Rachamim, em honra e homenagem às vítimas que pereceram. El Maleh Rachamim, shochen b'maromim, hamesem menucha nekona al kanafei השכינה, במעלות קדושים וטהורים, כזוהר הרקיע מזהירים את נשמות אחינו בני ישראל, הקדושים והטהורים, שנפלו בידי הרוצחים, ונשפך דמם על קידוש השם, בעבור שכל הקהל הקדוש הזה מתפללים בעד אזכרת נשמותם, בגני עדן מנוחתם, לכן בעל הרחמים יסתירם בסתר כנפיו לעולמים, וישרור החיים
nishmatam Adonai hu nakalatam Veyanuchu al mishkevotam beshalom venomar Amen. O Eterno, cheio de compaixão, forneça a perfeita paz de seu abrigo entre os justos e os puros, as almas dos homens e mulheres e crianças da casa de Israel, que foram massacrados e queimados nos guetos e campos de concentração da Shoah. Que suas memórias sejam perpetuadas de geração em geração. Que em sua misericórdia eles encontrem a paz negada neste mundo. Que suas almas estejam vinculadas à corrente da vida eterna. Amém. Kadish, Itkadal ve'itkadash shemei Rabbah, Be'alma divrach ilutei ve'amlich malchutei, Bechayechonu ve'amechonu ve'chayei dechol beit Israel, Bagalau ve'zman kari ve'imru, Yishmei Rabbah mevarach le'olam ve'melei me'mayah. Itbarach ve'ishtabach ve'itpa'ar ve'itrumam ve'itnaseh, ve'itadar ve'italev ve'italal shmei de Kodeshah, Lela min kol birchata v'shirata, tush bechata v'nechmata damiran be'alma ve'imru, Yehei shlam araba min shmaya, v'chaim tovim aleinu ve'al kol Yisrael ve'imru, Oseh shalom b'imbrumav, hu yaseh shalom, aleinu ve'al kol Yisrael ve'imru. Amém. Vamos dar seguimento ao evento, chamando os nossos Hazanim, André Nudelman, Carla Knizek e Oren Boljover, um cavote especial a Regina Lacerda, também na condução do órgão. E, enfim, como eu coloquei no início, essa parte do evento é ligada ao livro da Silvia Lerner, da minha amiga Silvia, A Música como Memória de um Drama. Boa noite. A música que a gente vai usar para abrir essa parte do evento se chama Die Brood Verkäuferin. É uma vendedora de pão. E é uma música que fala da fome nos guetos. E é interessante que é uma música que ela começa, a própria que seria, né, a própria Itke, essa vendedora de pão, começa contando. Então, ela conta que está muito frio, que está ventando como um mábul, né, como um dilúvio, e ela está ali, perto de um portão fechado, perto de um muro fechado, e lá está Itke. Cá estou eu, Itke. E ao longo do texto, né, da música, ela vai se lembrando de que ela é aquela Itke que tinha os cabelos louros, que era bonita, que todo mundo a conhecia. E agora todo mundo passa correndo e ninguém quer comprar um pãozinho para ajudar ela, que está cuidando de 4 irmãos. O pai e a mãe morreram e ela está ali. Comprem um pãozinho, me ajudem a dar de comer para as crianças. E essas canções que a gente está abordando agora, elas têm, como a Silvia, na sua obra, trouxe e colocou para a gente, um viés de resistência psicológica. Né? Uma coisa que foi importantíssimo e talvez tenha ajudado muita gente a passar por todo o horror. E vamos, então, pegar um pouquinho, né, dessa parte da nossa cultura, de cantar sobre as dores, né? A gente canta sobre as alegrias e a gente canta sobre as dores,
e começar então cantando a vendedora de pão. Es gehst da irgendwie am Abend still und bist in Gas. Nur in Winkel von Antoyen, neben auf vermachten Mäuer, stellt sich Ike eingebeugen Glas. Schnell, mein läuft vorbei, mir warf zum Keuschen Bräut am Blick. Der Fuß geht von dort weg, der kommt schon nicht zurück. Zeugen beten rufen, a kleinen Bräutelach verkäufen. Ich will euch es hingert mich umbricht. Kauft bei mir a frische Schiedke. Ihr kennt mir nicht, ich bin die schöne Idke. Kauft bei mir ich bin doch Idke von Targove, es hat mit mir gekocht, a ganze Welt. Seht mein Leben wird verloschen, oi geht mir zu verdienen a paar Groschen. Ich steh also schon von Beginn, keiner geht nicht zu verdienen. Starben ich will Hunger und von euch. Boa noite. Agora eu e a Regina, a gente vai executar uma peça chamada Vigela, que é de uma compositora nascida na República Tcheca, chamada Ilse Weber. E ela ficou muito conhecida não apenas pelo seu trabalho como compositora e como escritora. Escreveu inúmeros poemas e canções, mas pelo seu trabalho como enfermeira infantil, trabalhou com crianças, foi enviada para Theresienstadt, onde seguiu cuidando, seguiu cantando, seguiu tentando trazer, em especial para as crianças, algum tipo de conforto dentro do inferno. E a Ilse Weber, ela voluntariamente pediu para ser transferida para Auschwitz, quando seu filho foi determinado que seria mandado para Auschwitz. E para Auschwitz ela foi voluntariamente, junto com o filho, e lá eles pereceram juntos na câmara de gás assim que chegaram. Eu convido vocês a depois pesquisarem um pouquinho mais sobre a música dela, que é belíssima. Hoje a gente está trazendo só uma canção, que acho que é mais conhecida, mas é um trabalho lindíssimo, são canções realmente muito bonitas.
Mordechai Gewiltig é um dos principais escritores e compositores de música yiddish em geral e de Shoah em particular. Essa canção expressa o desespero de uma pessoa que corre onde seus irmãos, vizinhos da aldeia deles, fugiram, estão se refugiando, e ele chega para alertá-los de que a aldeia deles está queimando. Então a letra resumida diz assim: está queimando, irmãozinhos, está queimando, nosso pobre vilarejo queima. Ventos zangados, cheios de raiva, destroem, quebram, estralhaçam. Fortes estão as chamas selvagens, tudo em volta queima e vocês estão parados, olhando de braços cruzados. Está queimando, irmãozinhos, está queimando, a ajuda depende de vocês. Se o vilarejo é importante para vocês, peguem os baldes, apaguem o fogo, apaguem com seu próprio sangue. Mostrem que são capazes. Não fiquem, irmãos, olhando de braços cruzados. Não fiquem parados, irmãos, apaguem o fogo. Nosso vilarejo queima, está queimando. Es brennt. Es brennt, Briderlach, es brennt, oi unser Ohren Städtel nebach brennt. Soben scheun die Feierzungen, das ganze Städtel eingeschlungen, und die böse Winden hutschen, unser Städtel brennt. Steht und guckt, da säu sich mit verlegter Hand. Und ich steht und guckt, da säu sich unser Städtel brennt. Es brennt, Briderlach, es brennt, die Hilfe ist nur in euch allein gewähnt. Ob das stehlt ihr die Sachtreier, nimm die Kehlem, lässt das Feier, lässt mit euer eigen Blut, beweis, als ihr das kennt. Steht nicht, Brüder, oder soll sich mit verlegter Hand. Steht nicht, Brüder, lässt das Feuer unser Städtel brennt. Es brennt, es brennt, es brennt.
gente agora vai encerrar cantando o hino dos partisanos. Bravo, Hazak Baruch. Olha, emocionante e muito obrigado, Jazarim, muito obrigado a Regina Lacerda. E dando sequência a essas emoções e esse hino de resistência, vamos dar seguimento aqui ao nosso evento com a querida amiga Silvia. A Silvia que me alugava a casa de Teresópolis, era um bom tempo. Olha, a Silvia, para quem conhece e quem não conhece, ela é historiadora especializada em estudos sobre o Holocausto, pela Escola Internacional de Estudos do Holocausto, no Yad Vashem, Israel, pós-graduada em História do século XX, mestre em Psicanálise, Cultura e Sociedade, com o tema Arte e Música em Tempos de Intolerância, coordenadora do Programa de Estudos Judaicos da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, UERJ, de 2003 a 2020, pesquisadora do LER, Laboratório de Estudos de Etnicidade, Racismo e Discriminação, e do Arquivo Shoah, arquivo virtual sobre o Holocausto e antissemitismo, responsável pela elaboração da trilha musical do Museu do Holocausto de Curitiba. Enfim, são tantas e tantas, tá? Tem vários artigos publicados, é autora dos livros Liberdade de Escolher, Como Morrer, Resistência Armada durante o Holocausto, A Música como a Memória de um Drama, que baseou essa apresentação musical, O Holocausto em Tese, Arte em Tempos de Intolerância, Theresienstadt, indicado ao Prêmio Jabuti em 2021, em 2 categorias, pela imprensa brasileira, como uma leitura indispensável do ano de 2021,
A música e os músicos em tempos de intolerância, o Holocausto. Olha, muito honrado em ter você aqui na ARE, em ter você aqui com a gente no Brasil. Pegamos uma carona na tua vinda e, enfim, um todarabá e está contigo a palavra. Obrigada. Tá funcionando? Tá, né? Bom, primeiro eu quero agradecer o convite feito pelo Vitor e pela ARE para eu poder apresentar um pouco do meu trabalho, tá? Como o Vitor disse, eu não moro agora mais no Brasil, moro em Israel já há quase 4 anos, mas continuo trabalhando e escrevendo em português, tá? Eu realmente queria pegar uma carona no que o Oren falou, não está no meu script não, eu que vou falar. Quando ele fala sobre a música Esbrent, eu queria colocar que essa música do Gebirtig foi escrita em 1938. Veja bem, antes do início da guerra, quer dizer, o nazismo já estava correndo. E ele previu que o que vinha a acontecer. O nosso Städtelbrand, nosso vilarejo queima. E é a primeira chamada à luta para que os judeus descruzem os braços e venham lutar. Peguem baldes de água, apaguem o fogo e venham à luta. Acho interessante colocar isso porque a música foi apresentada e realmente é uma chamada, talvez uma previsão do que viria a acontecer. Bom, mas não vim para isso não, só peguei uma carona. Na verdade, eu queria apresentar o meu último livro, que é As Vítimas Esquecidas em Tempos de Intolerância, o nazismo. Fiz questão de escrever o nazismo e não o Holocausto. Por quê? Porque as vítimas esquecidas em tempos de intolerância são 10 grupos, tirando os judeus, que foram as primeiras e grandes vítimas, são os grupos que também sofreram nas mãos dos nazistas. Então, eu não digo que são as vítimas em termos de Holocausto, por quê? Porque em 1933, quando o governo nazista sobe ao poder, ele imediatamente em ordem alfabética são os anões, pouco falados. E tem uma história interessante sobre os anões. Existe um livro em português. E um dia esse anão se tornou rabino e casou com uma moça não anã, mas de estatura baixa. E eles tiveram 10 filhos. Dentre esses 10 filhos, esses 7 anões são enviados para Auschwitz. Em Auschwitz, eles são recebidos por Mengele. E Mengele já conhecia vezes. Ele já conhecia, ele ficou encantado. 7 anões da mesma família. Então, ele pegou, não só esses anões, havia outros anões que foram enviados para Auschwitz, mas esses 7, ele tratou, não com delicadeza, ele fez todos os exames que precisava fazer, fez todo sobreviveram, eles voltaram à Romênia
e eles tinham escondido os seus instrumentos, porque eles já formavam uma banda, Lilliput, na Romênia. E eles encontraram esses instrumentos que estavam escondidos e, depois de muito tempo, eles desfizeram a banda e continuaram vivendo em Haifa. E aí, um deles, o último anão, que faleceu na década de 80, deixou esse registro, que é o livro Gigantes no Coração. Então, esse é um das vítimas que eu considero esquecidas e que muito sofreram. Outro grupo que eu elenquei são os ciganos. Estão conhecidos já, muito se fala dos ciganos, e cerca de 250.000 ciganos foram exterminados. Inclusive, os ciganos foram vítimas de experiências médicas terríveis, porque Mengele não conhecia genética. Então, ele não entendia como um tem olho azul, um tem olho verde, um tem olho castanho, e ele queria que os arianos todos tivessem olho azul ou verde. Então, ele pegou o grupo dos ciganos para fazer testes com elementos químicos nos olhos para ver se transformava a cor deles. Outro grupo são os comunistas. Os comunistas foram muito visados e, assim que o poder nazista sobe ao poder, a queima do Reichstag, do parlamento, ele é incendiado, e depois sabe-se que foram os próprios nazistas que incendiaram, mas quem tem que ser culpado? Nós vamos nos culpar? Não, são os comunistas. Esses são os culpados pela queima do Reichstag, do parlamento. Enfim, o nazismo queria os comunistas longe, né? Então, foi a pala para que os comunistas fossem perseguidos e bastante exterminados. Também falo sobre esse grupo. Deficientes físicos e mentais. Assim que Hitler sobe ao poder, ele coloca que deficientes físicos e mentais são um gasto inútil para o Reich, para o governo. Então, ele monta um tipo de uma instituição chamada T4, que ficava na rua Tiergarten 4, em Berlim, e onde funcionavam os médicos que, em geral, davam atestado de óbito para esses deficientes físicos e mentais. Como? Bom, se fossem crianças, eles eram levados, a família era avisada, vai ter um passeio, nós vamos levar as crianças para um passeio no castelo de Wertheim. Havia 6 castelos para essa finalidade e essas crianças não voltavam. Por quê? Um caiu da árvore, um teve um resfriado forte, outro teve pneumonia, outro... E assim, esse escritório na rua T4 emitia os certificados de óbito desses deficientes físicos e mentais que não voltavam. Quem quiser, e também os adultos deficientes físicos e mentais, rapidamente eram esterilizados, para que não pudessem produzir. E quem tiver interesse de conhecer um pouquinho mais sobre esse tema, veja o filme Amém. É um filme antigo, mas que trata do Costa Gravas e que trata desse tema. O outro grupo são os gêmeos. Os gêmeos é um negócio interessante. Mengele queria saber como se produz gêmeos. Novamente, a falta de conhecimento da genética. Então, porque se ele soubesse como pode se produzir gêmeos, ele poderia produzir em maior escala o número de arianos. Então, os gêmeos foram bastante vitimados nessa questão da perseguição nazista. O outro grupo que eu elenquei são os homossexuais. Os homossexuais, desde 1871, quando houve a unificação da Alemanha, já foi escrito o parágrafo 175,
E nesse parágrafo da Constituição de 1871, já se condena o homossexualismo. Uma curiosidade, essa lei 175, esse parágrafo, vigorou até 1994. Olha quanto tempo. Agora, durante o nazismo, esses homossexuais foram terrivelmente perseguidos porque se acreditava ser uma doença. Então, nós temos que procurar a cura dessa doença. E foram colocados nos campos de concentração, foram levados para trabalhos pesadíssimos e foram exterminados milhares de homossexuais. E uma estratégia que muitos usaram em Berlim era casar com uma homossexual feminina. Então, tirava ali o peso de cima de si e a possibilidade de não ser perseguido. Mas os homossexuais foram bastante... Existe, inclusive, um filme pesado, muito pesado, chamado Bent, B-E-N-T, que trata dessa questão do homossexualismo durante essa época. O outro grupo são os intelectuais, porque a cultura na Alemanha foi nazificada. A cultura tinha que ter aquele parâmetro, a arte tinha que ser conforme o nazismo queria. Os livros escritos tinham que ser só os que os nazistas aceitavam. Autores judeus, autores que eram contra o nazismo, autores que, enfim, que não participavam dessa cultura nazista, teve os seus livros queimados. E Heinrich Heine já dizia, onde se queima livros, se queimará os homens. E aconteceu. Houve a grande queima cultural em 1933 e, em seguida, a gente sabe que anos depois, entre aspas, se queimaram os homens. Então, livros importantíssimos, Thomas Mann, Freud, Oppenheimer, toda essa literatura foi colocada nas cinzas, ou seja, não podem ser lidos. Os maçons, também um grupo bastante perseguido, porque Hitler dizia que a maçonaria é dominada pelos judeus. Só que os maçons tiveram um outro tipo de atitude. Para que eles não perdessem seu status cultural, seu status econômico, eles passaram a fazer parte do Partido Nazista. Grande parte dos maçons aceitaram se juntar ao Partido Nazista para não perder a sua posição. Porém, todos os maçons que não concordaram com essa ideia de se filiar ao Partido Nazista foram perseguidos. O outro grupo que eu também estudei bastante são os negros. Pouco se fala sobre os negros, né? Inclusive acha-se, não havia negros na Alemanha. Está errado. Havia negros, sim, negros que sobraram da Primeira Guerra Mundial. Por quê? Porque a Alemanha tinha colônias na África. Então, durante a Primeira Guerra Mundial, trouxe negros para lutar pela Alemanha na Primeira Guerra Mundial. Quando a Primeira Guerra Mundial termina, nem todos vão embora. Muitos ficam na Alemanha, muitos casam com alemães e muitos têm filhos. Esses filhos foram chamados de bebês marrom. E, realmente, esses negros que ficaram, que insistiram, e que também foram esterilizados, acabaram sendo enviados para campos de concentração ou liquidados de outra forma. O que me chamou a atenção quando eu estudei os negros? Eu fiz uma pesquisa e cheguei a um projeto chamado Stolpersteine. Não sei se alguém já viu ou já ouviu falar, em português se chama Pedras de Tropeço. O que é esse projeto? Esse projeto foi arquitetado por um alemão, Gunther Demnig, e ele disse, para se manter a memória, tem que se restaurar identidades.
Mas como nós vamos manter a memória? Como nós vamos tirar as vítimas do anonimato? Então, ele bolou o seguinte, ele bolou uma pedra de aço, de cobre, 10 por 10, e essa pedra, essa Stolperstein, seria colocado em frente à casa onde a vítima viveu. E essa pedra, inclusive está no meu livro, eu coloquei algumas fotos para entender o que é isso. O interessante é que essa pedra de tropeço, essa pedra, esse latão 10 por 10, ele foi colocado no chão. No chão. Aí perguntaram, por que no chão? Podia colocar na parede onde eles viviam. E aí Gunther Demnig disse, não, eu quero que coloque no chão, porque quando a pessoa passar pela pedra de tropeço, ela vai ter que se curvar para ler o nome da vítima. E quando ela se curva, ela está fazendo um cavote, uma referência a essa vítima. Essa pedra tem o nome da vítima, o ano que nasceu, da onde ela vem, para onde foi deportada e onde foi exterminada, em que ano. Então, quando eu comecei a estudar isso, eu vi que eu entrei em contato com a instituição que fica na Alemanha, e eles me disseram que em 2024 já havia 105 mil pedras de tropeço em toda a Europa. Tá? Inclusive, assim, Cracóvia não tem. Munique está permitindo com ressalvas até hoje. E dessas 5 mil pedras de tropeço que existem hoje pela Europa, somente 4 são de negros que foram vitimados no nazismo. Então, isso me chamou a atenção e, a partir desse número tão pequeno em relação a 105 mil, eu comecei a estudar a questão dessa minoria, que são os negros que foram vitimados também. E o último grupo que eu elenco são as Testemunhas de Jeová. As Testemunhas de Jeová também foi um grupo bastante perseguido por um motivo. Eles se recusavam a fazer a saudação nazista e eles também se recusavam a se filiar ao Partido Nazista. Então, é um grupo que foi, cerca de 1.000 testemunhas de Jeová foram exterminados por conta dessa não querer participar dessa forma. Tá? Então, é um grupo que foi para campo também e que foi bastante perseguido. Bom, são os 10 grupos que eu elenquei. Agora, uma pergunta que todo mundo me faz. Por que você resolveu estudar esses grupos que não são judeus e que foram tão vitimados e que foram tão perseguidos também e que pouco se estuda e não muito se fala? E eu explico o seguinte. Em 2008, eu fui ao Yad Vashem com meus 3 filhos. E aí, estando lá, uma das minhas filhas, que está aqui, uma das minhas filhas perguntou, mas por que só se estuda, só se tem observações, estudos sobre os judeus? Por que não se fala dos outros grupos? E, a partir daí, eu comecei a pensar sobre essa frase, sobre esse pensamento, comecei a juntar material sobre todos esses grupos, e aí saiu minha pesquisa. Então, esse é o motivo por que eu escrevi esse 5º livro. E, enfim, quem quiser, quem se interessar, estão aí à venda. E agora, quem tiver perguntas, a gente abre para as perguntas. Vamos lá. Obrigada. Alguma pergunta? Você sempre faz boas perguntas. Então, você vai ter uma boa pergunta. Fala no microfone. Sou Vili. Vili? Vili Oigman? Ah, sério? Foi da minha turma. É verdade. Então, você não foi da aplicação depois? Oi? Você não foi depois da aplicação? Fui da aplicação depois. Isso mesmo.
Então, primeiro, estou bastante, só dizer, surpreendido. Eu achei fantástico o que você falou, entendeu? Obrigada. Acho que resgatar, né, as coisas ainda em tempo, né, eu acho que faz muita diferença, né? Eu, na realidade, só queria homenagear você. Eu não teria uma pergunta específica, né? Não teria uma pergunta específica. Acho que a gente, não sei se aprendeu tudo o que aconteceu durante o Holocausto. Né? É verdade. Até porque hoje nós vemos que se o Holocausto é conhecido como uma época histórica onde permeia a intolerância, nós hoje estamos vivendo novamente tempos sérios de intolerância. Sérios e preocupantes, muito. Então, acho que, como eu acho que está escrito no livro, o homem ainda não aprendeu. Infelizmente, a humanidade não aprendeu. Passar a pergunta a Rabino Sérgio. Obrigado. Silvia, então, em primeiro lugar, assim, não tem nem palavras para expressar a importância, a dimensão do que você trouxe, talvez que um uau, assim, de perplexidade, de agradecimento pelo ensinamento, mas perplexidade por você trazer algo que, no fundo, de alguma maneira, creio que muitos já conheciam, mas aqui ficou sublimado, né? Fica esquecido, fica amortecido, como se não houvesse. Eu acho esses grupos que você trouxe, importante para nós judeus sabermos, muito relevante, porque, claro, que se todos, né, nem todas as vítimas foram judias, judeus, todos os judeus foram vítimas, mas é importante a gente lembrar que não fomos as únicas vítimas, ainda que em escalas e dimensões completamente diferentes, e uma relevância até para a nossa conduta atual, não somente como judeus, mas na postura judaica para com os outros. É uma diferença entre ser judeu e agir judaicamente, no meu entender. Posto isso, quando você foi enumerando, foi descrevendo os grupos, 10 grupos, fiquei pensando assim, quem sobrou? Quem sobrou? Né? Quem não era puro na visão nazista? E aí, por uma associação livre de ideias, eu me lembrei do livro Alienista, do Machado de Assis, né, em que a normalidade é invertida, e os normais, até então, numa curva estatística, ficam internados. E como a maioria que fica internada é normal e os loucos sobram, a loucura é normalizada. E grande parte do nazismo, a loucura foi normalizada. E, novamente, eu fiquei tentando imaginar, desenhar uma imagem na minha mente, né? Se eu não fosse judeu e estivesse na Alemanha, eu também estaria, ou todos nós também estaríamos em algum desses grupos. Né? Não é uma questão de probabilidade, é uma questão até real. Então, a loucura foi normalizada e o improvável se tornou possível. Então, assim, agradecer você nos trazer essa percepção, esse conhecimento e essa sensibilidade norteadora de nossas ações. Então, obrigado. Obrigada. Vou passar aqui para Márcia Braiman. Oi, Silvia. Eu estou muito impressionada porque eu não conhecia essa história das pedras, das placas. E eu hoje, quer dizer, eu não li jornal porque eu estou trabalhando desde 7 horas da manhã. Então, a gente lê umas notícias assim,
ou no Facebook, em alguma coisa rápida. E eu li que na Alemanha, hoje, quer dizer, agora, estão apagando essas placas, porque querem apagar a memória de quem esteve lá e desse sofrimento todo. Mas eu li isso hoje, e você falou isso agora, eu estou assim, né? Sim, olha só, em Köln, que foi a primeira cidade onde se colocou a primeira pedra, ela foi totalmente vandalizada. E 3 anos depois, o Demnig voltou lá e refez a pedra. Hoje é mais difícil vandalizá-la porque ele põe num concreto, enfim, de tal forma que fica muito difícil de arrancar. O que acontece é que o escrito é vandalizado. Estão apagando. Mas, olha só, por outro lado, já são 105 mil. Então, é difícil apagar 105 mil, tá? Então, eu acho que fica o mérito de se manter a memória, porque é muito importante que as vítimas não fiquem no anonimato. Entendeu? Agora, existe, por exemplo, hoje mesmo, eu escrevi para essa instituição da Alemanha, eu queria saber o que é que acontece com Munique, tá? E me responderam, Munique só está permitindo que se coloque essa pedra se for um terreno privado. Agora, veja você, Munique, que é o primeiro lugar onde se construiu a ideologia, não permite que se coloque essa pedra. Cracóvia é onde tem Auschwitz, é onde tem o maior número de campos de extermínio, não permite que se coloque a memória. Então, é preocupante. Enfim, mas o que é bom é que existe gente que persiste. Nada. Silvia, meu nome é Bruno. É o seguinte, o seu trabalho e sobre as outras minorias, eu acho que ele é de uma grandiosidade tão grande que eu e meu marido, dupla minoria, que seria uma grande maioria, talvez, realmente na Alemanha nazista, vivemos de uma forma bem prática e objetiva uma vez em um jantar, há um ano mais ou menos, eu acredito, que um amigo que estava sentado ali, um homem negro também que está dentro das minorias, foi um dos que fez um comentário de que talvez uma tentativa de militância ali, querendo comparar algo com a escravidão, enfim, no meio de alguma discussão, uma tentativa de discussão intelectual, mas que falava justamente isso, de que o Holocausto teve essa dimensão ou proporção e visibilidade por atacarem uma quantidade tão grande somente de homens brancos europeus, diferentemente da escravidão. Então, é algo que realmente, às vezes, fica obscuro, às vezes é esquecido, por mais que dentro de colégios, mesmo dentro de colégios laicos, se citem as outras minorias que elas são perseguidas, mas quando você traz em números e de uma forma tão objetiva como era realizado com cada uma dessas minorias, se vê-se ou como que cada uma delas se encaixaria, inclusive essa própria pessoa que veio com uma fala tão agressiva se encaixaria dentro dessa minoria durante o período e dentro de um momento, às vezes, de fragilidade, todo mundo tão envolvido com o período, a gente talvez não tivesse uma resposta naquele momento, mas acho que a sua pesquisa, o seu trabalho, nos dá ainda mais respostas e fortalecimento. Muito obrigado. Obrigada. Eu vou deixa eu só acrescentar uma coisa, quando você compara com o período da escravidão, então, eu vou te dizer o seguinte, o período da escravidão foi terrível, muitas perdas, enfim, é desumano. Mas a diferença é que, durante o período nazista, o Holocausto construiu uma indústria da morte autorizada e sancionada pelo Estado. Então, essa é a grande diferença entre esses dois tipos
vamos dizer assim, perseguição. Muito obrigado. Passar... Vai falar, Bruno? Sim. Por favor. Não, pode falar, depois passa para a Reina. Tá. Tudo bom, Silvia? Oi, tudo bem? Queria fazer uma pergunta assim de educador para outro, né? Porque um dia desses eu estava discutindo com umas pessoas sobre o ensino do Holocausto nos colégios judaicos, né? E eu falei que assim, o meu ensino, na minha época, não estou culpando nenhum professor específico, no Bar Ilan, a impressão que deram é assim, que um dia veio um trem, pegou todos os judeus e mandou para Auschwitz. O que você, assim como, né, você também já trabalhou em colégio judaico, o que você tem a dizer assim, para os futuros educadores, o que a gente pode melhorar nesse ensino do Holocausto, principalmente nos colégios judaicos? Olha, Eduardo, eu diria o seguinte. Primeiro, ninguém acorda um dia e olha para cima e diz, opa, hoje eu vou odiar judeu, a partir de hoje eu odeio judeu. Não existe isso, não existe. Para você conseguir, o que eu diria, e como eu ensinava, e como eu ensinaria, é que para você construir e mostrar que houve o trem para Auschwitz, você precisa começar lá do século XIX, tá? Quando houve todas aquelas leis contra, por exemplo, o próprio o compositor, esqueci o nome, Wagner, no século XIX, ele já escreveu um livreto desse tamanho, falando contra os judeus, dizendo que os judeus não criam música, eles copiam música. Então, eu começaria lá do século XIX, quando essa questão contra os judeus já tinha começado. Eu começaria ali, a partir do jornalista William Marr, que no final do século XIX construiu a primeira liga antissemita em Berlim. Então, essa coisa foi uma evolução. Não foi, de repente, passou um trem, opa, peraí, você vai para onde? Não, eu vou para Auschwitz. Não é assim, entendeu? Isso realmente se aconteceu, lamento muito. Mas não é a forma que eu acho que deveria, pedagogicamente, ensinar aos jovens, judeus e não judeus, o que foi esse período. Passar para a Reina. Não mais? Só não levantou. Tá. Eu vou perguntar, então. Ótimo. Silvia, eu sou a Alessandra, sou jornalista. Queria saber de você como que você divulga os seus livros para fora da comunidade judaica. Porque a gente é muito íntimo desse tema e muito tocado por esse tema. Mas eu fico sempre no desafio de como a gente consegue furar a bolha judaica para sensibilizar quem não viveu isso e quem não está acostumado com esse tema. Olha, eu primeiro tenho uma editora que se incumbe de divulgar para fora. Segundo, eu vou te dizer uma coisa interessante, né? Eu trabalhei décadas na comunidade judaica e muito tempo fora da comunidade judaica, na UERJ. Eu prefiro trabalhar para fora da comunidade judaica, tá? Porque a comunidade judaica, ela tem um determinado estigma em que ela diz assim, outra vez, 6 milhões, parece que a gente vai contar. Então, eu prefiro trabalhar para fora, tá? E quando você diz como, olha só, foi bastante divulgado, saiu no Globo, que tem um livro com esse tema, eu tenho uma assessoria de imprensa que está divulgando, e acho que é dessa forma, entendeu? Onde eu consigo chegar às escolas não judaicas, eu divulgo, porque acho muito importante esse trabalho de divulgar para fora. Tá? Bom, Michel. Só completando, eu sou do Museu Judaico e a gente está levando esse mês, todos os dias, tendo pelo menos 30 garotos de colégio de Nova Iguaçu, de Caxias, de lugares não Zona Sul, não judeus, para lá. Todos para o Museu Judaico, exatamente para fazer esse trabalho, de eles saberem um pouco sobre o judaísmo e sobre e principalmente essa coisa do Holocausto, que é o que mais atrai eles, vamos dizer assim, é o que mais chama a atenção deles. Parabéns, eu acho isso meritório. Olha, vamos quase encerrando, passando para a Bill Bagensta.
Boa noite. Muito obrigada pelo privilégio de compartilhar tua pesquisa toda aqui com a gente. Eu não sei se eu vou fazer exatamente uma pergunta, eu não sei se vou conseguir elaborar tudo que eu fiquei pensando depois da tua fala, enquanto todo mundo colocou. Mas, assim, eu dei uma folhada no livro e você fala muito da memória, como a memória é um imperativo ao nosso povo. É um imperativo que a gente se lembre e é uma proibição que a gente se esqueça, né? E achei muito interessante, uma das coisas que mais me impactou quando eu visitei Berlim, na Escandinávia também eu vi as Pedras do Tropeço, como que realmente, quando uma história ela cria identidade, ela sai do número e vira realmente uma memória. Como por isso que eu acho que a história de Anne Frank é tão difundida, porque ela não foi a única jovem escondida, mas ela ganhou nome, né? Muitos ganharam nome através da história dela. E aí, juntando um pouco com o que a Alessandra perguntou, como você leva isso para fora da comunidade, eu acho que para dentro da comunidade também, como é importante também a gente se deslocar um pouco e olhar para essa história, para toda essa história de perseguição e de ódio e de extermínio, e a gente agora está sofrendo, né, uma onda muito grande de antissemitismo desenvergonhado, né, porque ele está aí, só que a gente também vê muitas pessoas só olhando para dentro da nossa bolha e não mudando o seu comportamento diante do mundo, né? Enfim, não sei se eu consegui me expressar, mas como que você, enquanto historiadora, enquanto pesquisadora, consegue também colocar um pouquinho do que o Sérgio disse, o método judaico da gente pensar, né? Não só enquanto judeu, mas enquanto ser humano. Acho que um pouquinho também do que Levinas diz, né? Que todas as atrocidades do mundo, do século XX, do século XIX, são porque o ser humano se desumanizou, né? Então, acho que, sei lá. Qual é a pergunta, hein? Como você pode tocar as pessoas, como você acha que você, através da tua obra, da tua pesquisa, dos teus livros, chegar a impactar as pessoas para se deslocarem e se comportarem de maneira realmente empática? Olha só, na última, acho que a última, penúltima página desse livro, eu mando uma mensagem que é o meu sonho. Que eu sonho que... fiz uma corruptela, né, com Martin Luther King, que eu sonho que um dia todos vão entender o que a intolerância é capaz de gerar. E que, realmente, meu sonho é que meus netos e meus bisnetos possam retirar a palavra antissemitismo do seu vocabulário. Então, essa é a forma que eu encontrei, a minha esperança, e eu acho que é por isso que eu me dedico essencialmente a escrever e a pesquisar sobre o tema Shoah. Tá? Muito bom. Silvia, mais uma vez, agradecer a tua presença, né? Sucesso, sucesso e sucesso, que sejam boas vendas e que ganhe o Jabuti, né? Ou seja indicado, ser indicado eu acho que é tão bom quanto. Tá? Eu queria lembrar a todos, né, que a ARI faz esses eventos culturais através da ATIDA, a ARI Cultural, né? Pedir a todos que possam se associar à ARI, que se associem, que participem das atividades, que é isso que a gente quer, né? Uma comunidade vibrante, aberta e inclusiva. Então, uma boa noite a todos. Obrigado a todas as comissões que aqui trabalharam, Comissão de Segurança, Comissão de Comunicação e, certamente, a Identidade e Memória, que identificou todas essas oportunidades e construiu esse evento, que eu acho que foi muito bom. Então, uma boa noite. Tem mais burecas e tem mais Guaraná. Tem mais um pouquinho ali para a gente bater papo.